Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje a gente continua falando sobre a nossa série, sobre a missão da igreja. E o texto da nossa aula hoje está em Mateus capítulo 28, versículo 16, que diz o seguinte: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para um monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de toda a nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A missão da igreja ela começa no obedecer, porque o próprio Jesus ele disse o seguinte: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então, essa missão, ela pertence a alguém, ela é de alguém confiada a outra pessoa. E essa outra pessoa, inicialmente, essas outras pessoas eram os discípulos de Jesus, e agora a igreja ela recebeu essa incumbência, essa tarefa de cumprir essa missão. Então, precisamos entender que a autoridade foi dada para Jesus, foi dada uma autoridade a Jesus, e Jesus então delega também essa autoridade para a sua igreja. Quem deu essa ordem foi o próprio Senhor da igreja. E por isso nós precisamos entender, porque algumas pessoas acham que são os pastores, são os presbíteros, são os diáconos, são os evangelistas que estão mandando as pessoas evangelizarem, falarem da palavra, pregar o evangelho, porque talvez o que pode passar na mente de algumas pessoas é que o pastor, que o apóstolo, que o bispo, que o missionário quer encher a igreja. Então, o que parece às vezes é que existe uma necessidade, isso pode passar na cabeça de alguém, que é uma necessidade de ter que encher a igreja. E encher a igreja não é nada ruim. Se a igreja ela está crescendo de acordo com a sua missão, isso é muito bom. E a igreja precisa, de fato, enchê-la, né? Ela precisa crescer, ela precisa expandir com relação ao número, porque isso faz parte da missão. Quanto mais pessoas sendo alcançadas, sendo salvas, libertas, curadas, mais a igreja vai tomar uma proporção muito maior. O que nós precisamos também entender, número 2, que a missão da igreja está relacionada ao ensino das Escrituras. Só podemos fazer novos discípulos através dos ensinamentos, tornando-os uma testemunha de Cristo através da palavra. Então, uma pessoa se converte, ela vem à igreja, começa a frequentar os cultos, mas ela não deve só ficar nos cultos, ela deve procurar, ela deve ser levada a um discipulado, um tempo de treinamento e também enviada, porque essa é a ordem de Jesus. Não é uma necessidade de um lugar, não é a vontade de uma pessoa, mas é a própria palavra nos ensinando isso. Que nós precisamos evangelizar, nós precisamos ensinar, capacitar as pessoas através da palavra, e essa pessoa se tornando um discípulo e fazendo novos discípulos. E assim, então, a igreja, ela avança realizando aquilo que é a sua missão. No versículo 19, no texto que nós lemos, diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Isso é uma ordem do próprio Jesus. Isso foi delegado pelo próprio Jesus. Mas tem uma coisa que eu e você precisamos entender, que quando o Senhor ele fala sobre nações, em primeiro lugar, precisamos entender que não é sobre um lugar específico, não é sobre um país, mas sobre pessoas. Isso precisa ficar muito claro. Quando a gente tem esse entendimento, logo algumas coisas vão sendo desconstruídas. Uma delas é que só pode fazer missão quem é missionário. E não é isso. Existe a missão que a pessoa ela vai para um outro país, mas nós não podemos esquecer de uma outra missão da igreja, que é a missão urbana. E essa tem sido muitas vezes negligenciada. Às vezes nós queremos sair daqui para ir para um outro país, isso não é ruim. Queremos sair do nosso estado e ir para um outro estado para pregar o evangelho.
E o local, onde a igreja local está ali firmada, pouco aquele local é evangelizado, pouco os outros bairros são evangelizados. Então isso significa que a missão urbana, os missionários dos bairros estão negligenciando a sua tarefa, a sua missão. Então, em primeiro lugar, pessoas. Aqueles que moram em São Paulo sabem muito bem que em São Paulo nós temos pessoas de todos os tipos de nações. Então, quando eu evangelizo um coreano, ele está representando uma nação, um turco, um japonês, um libanês, um indiano. Então, quando nós estamos evangelizando essas pessoas, nós estamos evangelizando também uma nação, porque eles representam uma nação aqui no nosso país. O terceiro ponto diz: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso só pode acontecer quando há um arrependimento. Uma pessoa só se batiza quando há um arrependimento. Não pode haver nenhum outro sentimento na vida de alguém que está começando a frequentar uma igreja, que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Não pode haver nenhum outro sentimento a não ser do arrependimento. Arrependimento dos seus pecados, arrependimento da sua vida longe de Cristo, dos seus atos, e essa pessoa, ela precisa entender isso. Então, eu me converto, eu me arrependo dos meus pecados, daquilo que eu fiz, daquilo que eu falei, e passo a buscar agora uma nova vida em Cristo Jesus. Então, por isso que o batismo, ele tem que estar envolvido ao arrependimento, um arrependimento genuíno, um arrependimento que é levado, que é gerado através da pregação do Evangelho. E que Evangelho é esse? O Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura, o Evangelho que batiza com o Espírito Santo, o Evangelho que prepara o homem, a mulher, o jovem, a criança e o leva para o céu. Então, essa é a missão da igreja. Lógico que durante a sua trajetória, durante uma caminhada com Cristo, essa pessoa ela vai vivenciar outras coisas com o Senhor. Milagres, ela vai... liberações de portas, de emprego, Deus vai abençoá-la financeiramente e assim sucessivamente. Mas o foco da igreja é pregar um evangelho que salva, que cura, que liberta, que restaura o homem, a mulher, o jovem, a criança e o leva para o céu, o prepara para a eternidade. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a nossa missão não é forçar a pessoa a crer que é através de Jesus Cristo que ela pode ser salva, que só em Jesus Cristo há salvação. Nós precisamos pregar um evangelho autêntico, genuíno, regado pelo poder do Espírito Santo. E aí, então, o Espírito Santo é que vai fazer esse trabalho não só no ouvido, não só nos ouvidos, mas também no coração das pessoas. Em Atos capítulo 2, versículo 36, diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo é o Messias. Então aqui é Pedro se levantando quando recebe o batismo do Espírito Santo, quando ele é equipado pelo Espírito, quando ele é untado pelo Espírito, ativado pelo Espírito. Ele se levanta daquele momento porque ele ouve alguns burburinhos, algumas pessoas falando que eles estavam bêbados, embriagados, àquela hora da manhã. Então Pedro se levanta e diz que não existe, que não era nada daquilo. Mas então ele começa a pregar, ele começa a ensinar a palavra, ele começa a determinar algumas coisas diante daquelas pessoas.
E ele começa a dizer que o que estava acontecendo ali era mover do Espírito gerado por uma obediência em Cristo Jesus, e começa então a pregar o Cristo ressurreto, o Cristo que se tornou agora Senhor, o Cristo que se tornou Salvador da humanidade. No versículo 37 diz o seguinte: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Olha que coisa interessante, extraordinária. Que pregação foi essa? Foram as palavras de Pedro? Não. Foram só simplesmente o momento em que Pedro estava falando ali com eles que ativou alguma coisa humanamente falando? Claro que não, eles estavam cheios do Espírito Santo, preparados pelo Espírito Santo. Estava começando um novo tempo da igreja. E quando eles ouviram aquela pregação regada pelo Espírito Santo, aquilo foi entrando, a pregação foi entrando nos seus ouvidos, descendo pelo seu coração, gerando um arrependimento, eles ficando aflitos, e ao ponto de perguntar o que nós faremos agora, porque eles entenderam que eles de fato cometeram algo, que talvez alguns não estivessem lá, mas o pecado, Pedro estava não simplesmente falando de um ato físico deles, que eles foram lá e pregaram um martelo, né, pregaram um prego, colocaram ali sobre os ombros a vida de Jesus, sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinho, mas o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, crucificou a Cristo. E era sobre isso que Pedro estava falando. Então Pedro, olhando para eles, disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. Eles perguntam para Pedro: o que nós podemos fazer agora? Nós entendemos, estamos arrependidos, de fato reconhecemos agora, através daquilo que você está falando, que nós somos culpados disso, que nós precisamos receber a graça de Deus. E Pedro então instrui, e essa é a missão da igreja, levar uma pregação que as pessoas vão se arrependendo e vão automaticamente largando a sua nova vida e entrando numa regeneração em Cristo Jesus. No versículo 39 diz o seguinte: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Todos quanto o nosso Deus chamar. Deus te chama hoje para uma missão, para que você então chame outras pessoas para a salvação, chame outras pessoas para o arrependimento. E é assim que deve acontecer, é assim que deve ser feito, através de mim e de você. No versículo 49 diz o seguinte: com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida ou perversa. Você imagina se naquela época Pedro já chamava aquela geração de corrompida ou perversa? Imagina se fosse nos dias de hoje. Imagina se Pedro estivesse pregando hoje, se esse momento do ato dos apóstolos acontecesse nos dias de hoje. O que Pedro chamaria dessa geração? O que Pedro falaria sobre essa geração? Não é? Se aqui ele já diz corrompida, a gente pode dizer que literalmente afundada, mergulhada, não sei, na perdição. Nós precisamos entender isso. Em quarto ponto, a missão da igreja é ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Mas aí fica uma pergunta: como é que eu vou falar para alguém obedecer se quando uma pessoa olha para mim, me vê desobedecendo? Como é que a igreja ela faz isso, né? Levando as pessoas a obedecerem. Como podemos levar uma pessoa a obedecer a Cristo, aquilo que o Senhor ordenou nas suas palavras? Nós temos que entender que é através da pregação, sim, mas também através dos exemplos. E é onde muitos não querem. Eu não sou responsável. Nós somos responsáveis, sim. Eu não sou responsável, não coloque sobre mim esse fardo. Não é um fardo. É uma nova vida em Cristo Jesus. O fato é que nós nos convertemos, se de fato nos convertemos,
Se de fato nós nascemos de novo, frequentamos uma igreja, mas nós não queremos ser luz, nós não queremos ser sal. E aí eu penso que quando alguém diz assim, não coloque sobre mim essa responsabilidade de ser exemplo para outras pessoas, porque eu não sou, de fato essa pessoa está dizendo que ela não se converteu, não houve uma mudança de mente, uma transformação no seu coração, porque isso é algo muito leve. Por que algo muito leve? Porque isso é gerado pelo Espírito Santo, é o Senhor, é o seu Espírito que vai moldando a minha vida. Lógico que eu vou reconhecendo algumas coisas, lógico que eu vou buscando essa reconciliação com o Senhor, essa mudança de vida, essa transformação de vida, para que a minha vida ela pregue. Muitas vezes, sem eu abrir a minha boca, alguém olhe para mim e procure saber o porquê de tanta paz, o que está acontecendo comigo, o que eu tenho que eu sou diferente. Então aí eu passo a apresentar a Cristo, e essa é a missão da igreja, apresentar a Cristo através de palavras, mas também através dos exemplos, dos ensinamentos, mas também através de ser luz aonde quer que estejamos. O ponto número 5, Marcos 16, 17 diz assim: esses sinais acompanharão os que crerem. O fato é que nós temos muitas pessoas dentro das igrejas que não creem de fato que Deus é poderoso para mudar as suas vidas, transformar a sua vida. Então, essa missão ela fica comprometida. Se eu não creio que Deus é poderoso para fazer algo tão insignificante na minha vida, como é que eu vou apresentar um Deus extraordinário para alguém? Como é que eu posso evangelizar em um hospital e dizendo para alguém que Deus pode curá-la ou curá-lo? Como é que eu posso orar por alguém? E é por isso que nós temos inúmeros crentes que não oram pelos enfermos, que não se importam com isso. Por quê? Porque eles de fato não creem que o Senhor pode fazer aquilo, porque eles têm dúvida. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, e se a gente orar e não acontecer? Eu orei tanto e não aconteceu. É porque nós queremos o nosso tempo, da nossa maneira. E esquecemos que é no tempo de Deus, da forma de Deus, porque é tudo para a glorificação do nome de Jesus. A missão da igreja também é essa, de glorificar a Deus, de transformar a vida das pessoas e o nome de Jesus ser glorificado. É importante que Jesus esteja entronizado na missão. A igreja precisa crer 100% no poder que há no nome de Jesus, para que então as pessoas creem também. Então alguém olha para mim e diz assim, nossa, você crê? Eu falo, creio. Por que não? Eu creio que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Poxa, me ajuda a crer também. Então eu vou ajudando essa pessoa a se aproximar de Jesus, a crer em Jesus e a ter uma experiência única com o Senhor. Em meu nome, Jesus disse isso, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Talvez você ache que você tem que ser o super crente para fazer isso. É o nome de Jesus. Lógico que existem algumas regrinhas e são básicas e se faz necessário. O próprio Jesus disse para os seus discípulos, essa casta de demônios não pode ser expelida, não sai se não for através do jejum e da oração. O que significa isso? Você não jejua para libertar alguém. Não é que você vai orar durante a libertação dessa pessoa, mas o fato de você ter uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, ter um tempo de jejum, ter vida de jejum, ter vida de santificação, buscando sempre matar a sua carne. Quando você se deparar com algum endemoniamento, com alguma ação maligna através da vida de alguém, você terá então fé, você terá então a certeza de que o Senhor está contigo, você vai ouvir a voz de Deus, porque o comando é do Espírito, e então você vai expulsar esse demônio na vida de uma pessoa. Muitas pessoas estão esperando pela sua missão, muitas pessoas estão esperando pelo seu agir, muitas pessoas estão esperando por uma atitude sua. Eu tenho certeza que você já passou por inúmeras pessoas doentes, com depressão, síndrome do pânico e tantas outras enfermidades. E você esteve com elas, muitas vezes você até ouviu, mas você nunca orou por essa pessoa. Por que o medo? O medo, ele vai testificar de algo, talvez assim,
eu não estou tão assim com o Senhor. Eu não estou tão preparado para isso. Preparado para realizar uma missão ou não estar preparado buscando a volta de Cristo, esperando a volta de Cristo. Talvez você esteja falhando na sua missão, porque você sabe que precisa haver um conserto na sua vida. Mas aí eu te pergunto, quando haverá esse conserto? Quando você vai se consertar diante do Senhor? Quando você vai experimentar uma mudança na sua vida que será extraordinária para você? Existem coisas paradas na sua vida porque você não está cumprindo de fato a sua missão. Lembra quando você era mais fervoroso ou mais fervorosa na presença do Senhor, na obra do Senhor? O quanto Deus te abençoava? Eu não estou dizendo que Deus vai te abençoar só porque você evangeliza. Não, não é sobre isso. Mas a própria palavra nos ensina que existe provisão de Deus para quem trabalha para o Senhor. Ele é o dono da seara, Ele é o Senhor da seara. Nós somos os seus trabalhadores e para os seus trabalhadores existe suprimento, existe multiplicação, existe o agir do Senhor. Versículo 18 diz assim, pegarão em serpentes, Marcos 16, 18 diz assim, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E por último, em sexto lugar, Jesus diz, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa é a garantia do bom êxito da missão da igreja. Essa é a garantia. O Senhor está comigo e com você. E não importa aquilo que possa acontecer durante a sua missão, durante o seu realizar, durante as visitas nas casas, nos lares. Existem pessoas esperando por você. Não se intimide. Não tenha medo. Ore, peça para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e cumpra a missão que o Senhor colocou nas suas mãos. Existem vidas, existem almas esperando serem salvas através das suas mãos, através da pregação do seu evangelho, através do seu ID, do ID de Jesus na sua vida, através dos passos que você precisa dar. Que o Espírito Santo, ele te desperte nesse dia, que o Espírito Santo possa convencer você, que você possa permitir que ele te convença e você se arrependa daquilo que você não está fazendo para o Senhor e você comece a fazer ou volte a fazer em nome de Jesus. E eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.